Espiritismo, a caminho da luz. Estudando o Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Questões 01 a 1019. Se gostaram, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Bom estudo. Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 7, Retorno à vida corporal. Prelúdio do retorno, união da alma e do corpo, aborto, faculdades morais e intelectuais do homem, influência do organismo, os deficientes mentais e a loucura, infância, simpatias e antipatias terrenas, esquecimento do passado. Prelúdio do retorno. 330. Os espíritos conhecem a época em que reencarnarão? Eles a pressentem, assim como um cego sente o fogo quando dele se aproxima. Sabe que devem retornar a um corpo, como sabeis que um dia deveis morrer, mas não sabem quando isso vai acontecer. Veja nesta obra a questão 166. 330A. A reencarnação é, então, uma necessidade da vida espírita, assim como a morte é uma necessidade da vida corporal? Certamente, é exatamente assim. 331. Todos os espíritos se preocupam com sua reencarnação? Há muitos que nem mesmo pensam nisso, nem a compreendem. Isso depende de sua natureza mais ou menos avançada. Para alguns, a incerteza quanto ao futuro é uma punição. 332. O espírito pode antecipar ou retardar o momento de sua reencarnação? Pode antecipá-lo, solicitando-o em suas preces. Pode também retardá-lo, recuar diante da prova, porque entre os espíritos há também os covardes e os indiferentes, mas não o fazem impunemente. Ele sofre, como quem recua diante do remédio salutar que pode curá-lo. 333. Se um espírito se encontrasse bastante feliz por estar numa condição mediana na espiritualidade e se não tivesse ambição de progredir, poderia prolongar esse estado indefinidamente? Não indefinidamente. Progredir é uma necessidade que o espírito sente, cedo ou tarde. Todos devem elevar-se. Esse é o propósito da destinação dos espíritos. 334. A união da alma com este ou aquele corpo é predestinada ou a escolha se faz apenas no último momento? O espírito é sempre designado antes. Ao escolher a prova por que deseja passar, pede para encarnar. Portanto, Deus, que tudo sabe e tudo vê, sabe e vê antecipadamente que alma se unirá a qual corpo. 135. O espírito faz a escolha do corpo em que deve encarnar, ou apenas do gênero de vida que lhe deve servir de prova? Pode escolher o corpo, já que as imperfeições desse corpo são para ele provas que ajudam no seu adiantamento, se vencer os obstáculos que aí encontra. Embora possa pedir, a escolha nem sempre depende dele. 335A. O espírito poderia, no último momento, recusar o corpo escolhido por ele? Se recusar-se,
sofreria muito mais do que aquele que não tentou nenhuma prova. 336. Poderia acontecer que um corpo que tivesse de nascer não encontrasse espírito para encarnar nele? Deus a isso proveria. Quando a criança deve nascer para viver, está sempre predestinada a ter uma alma. Nada foi criado sem finalidade. 337. A união do espírito com um determinado corpo pode ser imposta pela providência divina? Pode ser imposta, bem como as diferentes provas, especialmente quando o espírito ainda não está apto a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Como expiação, o espírito pode ser obrigado a unir ao corpo de uma criança que, por seu nascimento e pela posição que terá no mundo, poderão tornar-se para ele uma punição. 338. Se acontecesse de muitos espíritos se apresentarem para um mesmo corpo determinado a nascer, o que ficaria decidido entre eles? Muitos podem pedir isso. Julga-se, num caso desses, quem é mais capaz de desempenhar a missão a qual a criança está destinada. Mas, como já foi dito, o espírito já está designado antes do instante que deve unir-se ao corpo. 339. O momento da encarnação é acompanhado de uma perturbação semelhante à que se experimenta ao desencarnar? Muito maior e principalmente mais longa. Na morte, o espírito sai da escravidão, no nascimento, entra nela. 340. O instante que o espírito deve encarnar é para ele solene? Realiza este ato como uma coisa séria e importante? É como um navegante que embarca para uma travessia perigosa e não sabe se vai encontrar a morte nas ondas que enfrenta. 341. A incerteza em que se encontra o espírito sobre a eventualidade do sucesso das provas que vai suportar na vida é motivo de ansiedade antes de sua encarnação? Uma ansiedade muito grande, uma vez que as provas dessa existência retardarão ou adiantarão seu progresso, de acordo com o que tiver suportado bem ou mal. 342. No momento de sua reencarnação, o espírito está acompanhado por outros espíritos, seus amigos que vêm assistir à sua partida do mundo espírita, assim como o recebem quando para lá retorna? Isso depende da esfera que o espírito habita. Se estiver onde reina a afeição, os espíritos que o amam o acompanham até o último momento, encorajando-no e muitas vezes até o segue durante a vida. 343. Espíritos amigos que nos seguem durante a vida são alguns dos que vemos em sonho, que nos demonstram afeição e se apresentam a nós com aparências desconhecidas? Muito frequentemente são os mesmos. Vêm vos visitar assim como visitais um prisioneiro.